Não façam isso. O que eu vou falar é para você não fazer agora. Não faça isso. Ele estava tentando me pressionar o boi lá e eu estava empurrando o boi por trás. Então foi realmente erro meu. E se você for analisar, por que você fecha o olho em alguma ação, em algum esporte, em alguma situação? Pessoal, hoje eu vou falar duas coisas e eu decidi falar da primeira coisa porque eu vi um negócio hoje em outro contexto, mas vale muito a pena a gente falar algumas coisas que às vezes é ok para mim, pode ser que seja natural para mim, eu sei, vai ser natural para o Jefferson Nunes, com certeza, ele vai saber isso de cor, mas não vai ser natural para muitas pessoas, não, as pessoas não vão saber reagir para um dos erros que eu vou falar aqui, que eu cometi, inclusive quem quiser ir para o YouTube lá, eu até coloquei aqui, quem quiser para o YouTube e ver os vídeos, eu vou passar lá o vídeo que eu mesmo errei ano passado. E a ideia é que nem tudo mas assim, foi isso que eu escutei hoje, né? Nem tudo é óbvio para todo mundo. Então, a ideia é essa. O outro eu chamei de erro, mas não é um erro, mas é uma coisa que muitas pessoas fazem, que às vezes é puxar o boi com o coelho fechado. Então, bora ver o problema, bora ver o que é que elas podem começar a fazer para ajudar isso. Então, o primeiro erro é quando um boi, eu vou até para quem está no YouTube, vou começar minhas anotações lá. Quem quiser no YouTube, eu vou passar até os vídeos. Então, quem quiser ver um pouco dos vídeos do que eu errei. Gostou, Gi? Você tem uma pontinha nisso aí. É, uns vídeos que eu errei, então eu vou mostrar lá e vou pontuar. Mas eu vou falar aqui também. Mas lógico que lá, se você quiser ver, talvez isso vai ficar cada vez mais fácil. Então, se você quiser ir lá pro YouTube, AS Levi, você vai ver que tem uma live lá, você pode entrar e lá eu faço anotação, eu passo os vídeos, eu tenho mais recursos do que aqui. Ou parece que o Instagram não gosta muito que a gente faça essas transmissões assim, então eu faço só pelo celular. Mas o que eu quero abordar hoje, e, bom, o Jefferson não estava aqui, ele é um superesteira, ele vai saber desse de cor, mas para algumas pessoas que estão começando não sabem, então eu vou falar hoje sobre quando o boi sair do lado contrário e realmente correr, passar de você. Esse é o primeiro erro que a gente vai falar. Qual é um grande erro que a maioria das pessoas fazem e por que a gente deveria evitar isso? Então, quando o boi sai, o que eu quero, a situação que eu quero passar para vocês hoje é: o boi saiu na cancela correndo demais, está na sua frente e você, o esteira, está correndo atrás para voltar. Isso pode acontecer por diversos fatores. Às vezes, até com o animal um pouco manso de cancela, o animal pode ficar e o boi sai muito ligeiro. Pode ser um boi muito pequeno, às vezes, um boi muito pequeno, às vezes o cavalo nem se apoia, fica nas pernas do cavalo. Às vezes, se for um cavalo alto, uns bois, se você for correndo na corrida, tem um boiado muito pequeno, ou às vezes é um boiado mais forte, que sai muito rápido, não esperou, e seu cavalo e você perdeu o time, né? Que só falando de cavalo é super injusto. Ou você perdeu o time, e aí o boi passou na sua frente. Qual a sua ação? Ou, bora começar. O que é que você não deve fazer? E pode parecer óbvio para muita gente, mas a situação é o seguinte: quem está lá no YouTube, eu vou tentar escrever, mostrar aqui uma pista de vaquejada. E se o boi sair, gostou, Nelson? Pô, que bom. Pelo menos você gostou. O fato é o seguinte: se o boi sair ao contrário, por dizer que você está correndo de direita, o boi sai do lado esquerdo, o boi está correndo pra caramba aqui, faz de conta que esse aqui é o boi, e você e o esteira veio. Não façam isso. O que eu vou falar é para você não fazer agora. Não faça isso. Não deixe, se o esteira vier pro lado do boi, não fique atrás do boi. Rodinha, meu amigo. Satisfação ver você aqui. É um prazer. Rodinha, o que eu tô falando pode ser
Pode ser óbvio para você, mas não vai ser algo para o pessoal. E o fato é que, às vezes, o esteira vem, cola no boi, e você, de puxar, por exemplo, ou pode ser vice-versa, tá atrás do boi, às vezes você não tá nem entendendo, mas você tá lá com a intenção de tentar voltar, mas você tá atrás do boi e o esteira do lado do boi, e você atrás só fazendo com que o boi corra mais. Isso não vai fazer o boi voltar, certeza. E eu sei que para muita gente, isso é óbvio. Você não vai fazer. Eu tenho certeza que o Rodinho e o Jefferson não faz isso. Mas eu fiz. Eu sei que muita gente pode fazer, principalmente quando você não está muito correndo boi, ou você nunca nem ouviu isso, por exemplo. Ou mesmo que você lidou, você já lidar com gado, você tangeu gado, talvez você não tenha essa, vamos dizer assim, esse gatilho de, o boi foi lá, se meu esteiro encostou, eu encostei, o esteiro eu deveria passar à frente. Não ficar atrás, não ficar um do lado e outro atrás tangendo. Não nesse. Não dessa forma, porque você aí não está realmente sendo efetivo, você não está ajudando o boi voltar. O que é que você deveria fazer? E sempre, primeira coisa, né? Até quando a gente quer voltar um boi que a gente não quer correr muito, você vê que o esteira ele vai talvez afastar um pouquinho e passar do boi, e o boi ele tem esse senso, vamos assim, periférico, né? De sentir que você passou, e quando ele vê que você passou, ele tende a passar. Então, o que é que eu poderia fazer numa situação como essa? Que o boi tá correndo para trás e o boi tá andando para caramba. Cara, se um chegou do lado, o outro passa. Posso definir um esteira perfeito? Defina aí um esteira, Rodinha. Então, a ideia é um lateral e o outro passar, se for uma situação como essa. Nunca um atrás tangendo e o outro do lado. Aí, porra, todo de Edson e Jefferson Nunes. Eu tô achando que você não tá querendo pagar os 10% esse final de semana, viu? Que eu já sei que você vai ganhar, né? Quando você vai. Então, o dia não erra. O Toro o Jefferson também. Eu sei, cara, o Jefferson até. Eu lembro que até quando o Vicente ganhou, ele falou, pô, ganhei por causa do Jefferson Nunes, tendo uma pessoa do lado. Pessoal, nessa situação, boi correndo, e não necessariamente, às vezes, os dois conseguem ficar do lado do boi, imprensar e tá fazendo força ali para voltar o boi, beleza, porque estão os dois lateralmente. Mas um lateral e outro atrás, não. E eu quero mostrar para vocês que eu fiz isso e como isso não é efetivo. Quem está no YouTube vai ver, mas eu quero mostrar esse. Foi errado. Peraí, agora vai. Agora. Bora lá. Pronto, o que eu estou mostrando para vocês aqui é um exemplo ruim, não faça isso, mas é um exemplo onde o boi me ganhou na cancela, e eu fiz isso, realmente. A esteira foi, pegou o boi, lateralmente, mas eu, em vez de arrodear e passar do boi para ajudar que voltar, fazer com que o boi desse retorno. E uma coisa que eu quero ressaltar é que retorno não é zero, retorno é mais uma oportunidade de a gente correr outro boi, mas foi o que aconteceu para mim, eu sei que eu ia bater. Inclusive, a câmera virou, não ficou tão evidente, mas estava o esteiro do lado e eu estava atrás tangendo. Então, eu estava jogando contra eu mesmo, eu estava fazendo com que o boi corresse mais para frente, nesse caso. E o que é mais importante aqui, eu perdi, por exemplo, isso era um boi de bater uma segunda senha. Eu perdi de dar o retorno não é zero, eu teria uma nova chance. E, cara, eu perdi uma oportunidade de, se você vai para uma disputa com duas senhas, você tem muito mais chance do que todo mundo. Não quer dizer que você vai ganhar, mas, cara, você vai correr uma boiada mais forte, mais ligeira,
Pode assim, é eliminatório ali. Então, se você vai para a disputa final com mais chance, você vai ter muito mais chance de ir mais longe. Não necessariamente que você vai ganhar, mas você vai estar numa boiada mais difícil com mais chance do que os outros. Então, sem dúvida nenhuma, classificar, bater as duas senhas, é algo que você deve estar. Às vezes eu vejo que a gente fica muito mais, vamos dizer assim, mais animado na disputa, o povo até aquece o cavalo de forma diferente, e talvez tenha um sentido, uma boiada vai correr mais ligeiro, mais forte, mas a gente tem que estar com essa mesma garra, ou ganância, ou vontade de derrubar os bois na classificação. Porque quanto mais efetivo no sentido de você conseguir se classificar com as duas senhas, você for na fase classificatória, sua probabilidade de terminar ganhando é muito maior. Então, independente vamos dizer assim, de você estar correndo na fase que vai, assim, na fase que vai definir mesmo que seria a disputa, tente sempre estar com o mesmo foco, com a mesma garra, a mesma vontade, que é muito diferente. Você vai ver no esquentador lá uma classificação o esquentar ou lá no retorno de uma disputa. É muito diferente. Mas a gente teria que fazer isso igual. A gente teria que estar com a mesma vontade nos dois momentos, ou até mais na classificação, se eu quiser, de certa forma, ter mais chance de estar mais. Tá talvez até mais calmo, porque eu sei que eu tenho, vamos dizer assim, a usura, eu posso até errar porque eu tenho duas chances, por exemplo, numa, numa disputa. Então, nesse exemplo, é um exemplo meu, eu errei, eu estou falando para vocês não fazer. Então, o boi saiu por trás, vocês têm que trabalhar como conjunto. Qual ferramenta eu posso usar? Eu vou tentar resumir aqui. Eu posso sempre passar do boi para fazer com que um vai, por dizer que eu cheguei mais rápido no boi, eu que sou puxador, eu vou estar lá tentando escorar o boi na cerca, e o outro sempre passar à frente. Nunca tentar por trás empurrando. E outra coisa que acontece muito é sempre bom ter um mais à frente, lógico, porque pode dizer que o boi drible e você tem uma certa contenção atrás, né? Ter um mais à frente, uma condição, e nunca balançar boi de forma muito. É igual meio que jogar futebol, né? Se você vai marcar um cara muito de perto, a chance de você tomar um drible é muito grande. Então, nessa situação, eu queria destacar mais o boi indo embora, correndo muito, mas eu vou adicionar mais esses recursos que a gente pode fazer e ressaltar que, principalmente isso na classificação, você der uma bobeira dessa, você está realmente diminuindo as suas chances de ganhar. Eu tenho outro vídeo aqui, como exemplo, que eu quero mostrar para vocês, que aconteceu de novo na mesma vaquejada, mas inclusive eu estava correndo com o Rani Alves e foi muito bom, foi muito bom não, né? Eu errei, a gente discutiu e aí o Rani me mostrou, cara, a gente perdeu esse boi porque realmente você não trabalhou da forma certa, você não me ajudou, meio que ele estava tentando pressionar o boi lá e eu estava empurrando o boi por trás. Então foi realmente erro meu. E aí eu quero ressaltar essa questão ou destacar essa questão de a gente olhar o nosso erro, porque, beleza, o cavalo ficou na cancela e primeiro o cavalo ficou, será que o erro foi do cavalo ou foi meu? Enfim, talvez já tenha sido meu lá, a forma que eu segurei o cavalo. E depois eu peguei e ainda não coloquei o cavalo na posição certa, então perdi por quê? Por causa de mim mesmo. Então, gente, é muito bom e eu estou passando esse ensinamento para vocês, porque a gente tem que ver os nossos erros. E aí aconteceu comigo de novo.
E isso foi na disputa. E dessa vez foi, enfim, saiu errado, porque realmente eu coloquei corretamente Correr para contramão, o meu você vai cavalo. o ligeiro que eu chego. E dessa vez, quem está no YouTube está vendo, o boi, o vídeo que aconteceu isso. Mas dessa vez o boi saiu certo, o esteiro foi pegar, eu passei do boi, o boi viu passar, riscou e o boi voltou. Então é isso que vai acontecer nesse vídeo. Aqui eu estou demonstrando a cancela. E aí, enfim, o cavalo não estava tão calmo na cancela, mas lógico que tem uma boa parte minha, porque aí eu poderia ser até mais inteligente e deixar o cavalo mais à frente. Eu sei que o cavalo não está muito bom na cancela. Tem que usar o recurso que eu tenho, que seria rodar o boi. Teria que ser mais estratégico nesse ponto, sem dúvida nenhuma. E além de ser mais estratégico, acho que falta mais essa questão estratégica. O cavalo está mais frustrado. Tentar rodar para tirar o boi cada vez mais. Opa, eu cortei o vídeo. Mas foi isso para dar ideia a vocês. Aconteceu 2 vezes e foi super importante a conversa que eu tive com o meu esteira de analisar o erro, quando aconteceu o erro na classificação. Aconteceu na disputa, mas na disputa a gente não perdeu por causa disso. Perdeu por outro fator. Mas, o boi saiu nos ganhando de novo e a gente soube administrar. E foi por causa realmente sem dúvida nenhuma, do que o meu esteira e eu discutiu e ficou evidente que era um erro meu, a forma que a gente trabalhou o boi. Sem dúvida nenhuma. Agora, outra situação que acontece muito quando as pessoas iniciam, isso não necessariamente é um erro, isso talvez seja até um hábito que você desenvolve, mas se você vai puxar boi e você fecha o olho a puxar o boi, é uma coisa que você pode, sem dúvida nenhuma, mas assim, tratar, ou você pode melhorar. E primeiro eu queria passar mas assim, por que você deveria se preocupar com isso na vaquejada, porque não se preocupar, mas talvez desenvolver e melhorar essa questão. Se você fecha o olho na vaquejada, e todas as vezes que você me vê falar aqui, eu sempre tento levar as coisas pro fundamento. Mayara, quinta-feira tá certo, Mayara? Eu sempre tento pensar nos primeiros princípios. Então, se você pensar, vaquejada é um esporte que depende muito do tempo de reação. Então, tempo de reação quer dizer o quê? Eu tenho que tomar decisões cada vez mais rápidas. Tempo de reação. Então, eu tenho que reagir muito rápido às diversas situações que vai acontecer numa corrida de boi, para que eu tenha mais chance de ter sucesso. Então, primeira coisa, você vai para uma competição, mesmo que você esteja no melhor cavalo, nos melhores vaqueiros, ninguém vai garantir o resultado. Ninguém garante. Em nenhum esporte. Não tem como garantir. Né? Mas, se a gente pensar, cara, como é esse esporte, como é que esse esporte acontece? Então, a vaquejada é um esporte que requer muito esse desenvolvimento desse tempo de reação, de tomar decisões que sejam cada vez mais rápido. Então, em frações de segundo, você pode, de certa forma, fazer um boi valer por alguma coisa que você fez, ou você pode tomar o zero. Então, vaquejada funciona em frações de segundos. Se você pegar um boi muito ligeiro numa pista normal, sem estar muito forrada, cara, quanto tempo é? Sei lá, 7, 8 segundos, mais ou menos. Ou menos. Para sair da cancela, você fazer um monte de coisa e deixar o boi entre as 2 faixas. Então é muita coisa em curto espaço de tempo. Então, primeiro fato, eu tenho que ter um tempo de reação, né? Mais rápido, eu tenho que reagir mais rápido.
E lógico que uma das formas que a gente comunica, ou percebe nosso ambiente e faz com que a gente reaja, lógico que, enfim, tem todos os sentidos, mas a maioria das vezes a gente está filtrando vários sentidos nossos e a gente sempre está, inclusive a Mayara até falou disso, né? Quando a gente está montado, a gente usa muito a mão. Rapaz, esqueci o nome do boneco lá, da mão grande e da boca super grande, que a Mayara falou. O óculos, ainda não. Esqueci. Mas, principalmente quando a gente está correndo, se você perder a visão no sentido de, em algum momento você fecha o olho, o que acontece muito e muito com as pessoas é que as pessoas fecham o olho na hora de puxar o boi. Então, quando elas vão puxar o boi lá, elas fecham o olho. E, inclusive, isso, primeira vez que eu percebi isso, na verdade, não percebi, a pessoa veio falar comigo. Foi um amigo meu de Campina que corre há muito tempo, Miguel Martins, ele falou, a gente foi ver uma foto, ele falou, pô, eu queria botar o boi olhando e tal, uma foto dele, numa corrida que tinha. E foi a primeira vez que eu fui ficar ciente, porque eu não fecho, e, assim, foi a primeira vez que alguma pessoa comunicou isso para mim. E aí vieram outros e outras pessoas que falaram isso também, e, bom, despertaram interesse, né? E se você for analisar, por que você fecha o olho em alguma ação, em algum esporte, em alguma situação? Se eu perguntar a vocês do YouTube aí, por que a gente fecha o olho? O que é que vocês acham? Por que a gente fecha o olho em alguma situação? Se alguém quiser dar um palpite, porque pode dizer assim, nós fechamos o olho. A gente geralmente fecha o olho porque a gente está com medo de alguma coisa. Então imagine que você tem medo de cobra lá, e apareceu uma cobra, mas é aquelas cobras que você pode pegar, elas não são venenosas, não são peçonhentas, e você pode pegar, mas se você tem muito medo de cobra, as chances são que se a pessoa trouxer lá para você pegar a cobra, ou botar a cobra em você, uma das primeiras reações sua vai ser fechar o olho, assim. Então, mesmo que você sabe que não corre perigo, mas você tenha um medo. Isso, João. Isso também, né? A gente aplica uma força num curto espaço de tempo, na vaquejada, sem dúvida nenhuma. E o problema da gente fechar o olho, a gente, primeiro porque a gente fecha por causa que a gente tá com medo. Então, é um medo que faz a gente fechar. Então, vocês podem até ver isso em outras situações, não necessariamente na vaquejada. E porque a gente fecha na hora de puxar o boi, sem dúvida nenhuma, é a hora mais perigosa, é a hora que tem mais risco, porque você tá correndo num cavalo a uma certa velocidade, tem outro ser, o boi lá, muito pesado, que você tem que derrubar, e você tem que derrubar sem você cair, né? E principalmente sobre saída de sela, sobre puxar o boi ou saída de sela, o que acontece aqui, e é um fato, é que a gente tem medo do movimento inicial, mesmo que a gente racionalmente saiba que se a gente tiver segurando o rabo do boi, nós iremos ser sustentados na sela, porque o boi pesa muito, tem uma massa muito maior que a minha. Isso é racional. Tipo, eu posso descer o máximo do outro lado da sela para puxar o boi, porque o boi vai me puxar de volta. O boi é muito mais pesado que eu. Mas, por mais que a gente saiba disso, por a gente estar em movimento, aquele movimento inicial, a gente não faz. E é normal, principalmente quando você está começando, porque é uma coisa que você está em uma alta velocidade e a nossa, vou dizer assim, a nossa racionalidade daquela ação é que qualquer movimento que eu saia daqui do meu centro, da cela, pô, se eu cair, eu vou me estabafar todo, porque eu estou em uma velocidade muito grande. Então, principalmente nesse movimento inicial, que é a coisa que mais amedronta, e realmente é para amedrontar mesmo, que eu não estou falando que está errado, mas a gente tem que realmente melhorar essa questão de não fazer essa ação, de, por exemplo, ir lá puxar o boi e fechar. E muita gente faz. Pode ser que tenha muita gente aqui que não faça, mas, cara, é impressionante como tem muita gente
que fecha o olho ainda. E não quer dizer que as outras pessoas que não fecham não tenham medo. Não necessariamente. Mas essas pessoas, especificamente, que fecham, elas não conseguem, de certa forma, controlar isso. De ir lá, descer e permanecer com os olhos abertos e fazer o boi. E o tempo de reação que a gente exige na vaquejada, se você prestar uma atenção à carreira lá, da hora que a pessoa solta o cavalo, se ajeita para descer, soltando o cavalo, para botar o boi no chão e fazer o boi na ponta, bolar e assim por diante, cara, são 2, 3 segundos. Então é muito rápido. Mas esses 2, 3 segundos, e principalmente numa boiada, mas assim, numa boiada mais, mais leve, sem muito peso, você, de certa forma, ainda pode dar um controle lá com a sua mão, você pode afundar mais de uma vez, ou você pode tirar um boi mais por cima, assim, que vai fazer que ele não desça direto para o chão. Mas isso você vai ter muito mais controle se você estiver vendo a situação. Se você estiver botando um boi, olhando para ele aqui, eu estou, de certa forma, controlando a minha ação da mão para fazer que o boi vá mais rápido para o chão ou não. Então, o problema de fechar o olho é isso. A gente tem que ter uma reação muito rápida nesse momento de puxar o boi. O ideal é que a gente tire o boi de uma vez para o chão. Não é bom a gente ficar na indecisão e tira por cima para depois baixar. Mas nem sempre vai ter esse caso. E a maioria das vezes é muito melhor eu ter esse campo visual e ter a decisão de realmente de baixar, tirar o boi para o chão quando eu estou vendo. O meu campo, assim, o meu senso de visão vai me dar muita informação, sem dúvida nenhuma. E nesse tempo de reação eu posso mudar muita coisa em frações de segundo. Eu posso tanto botar um boi pro chão e queimar, como eu posso, de certa forma, não botar o boi tanto pro chão, deixar uma fração de segundo que vai passar no primeiro carro. Então, por isso que a gente está falando sobre isso. E eu sei que muita gente incomoda, às vezes nem é por tanto afetar, às vezes afeta sim o resultado, mas às vezes não é nem às vezes por afetar, mas de certa forma você não vê o boi caindo, elas realmente sentem a necessidade de ter esse controle maior do que elas estão fazendo, por causa da visão. E aí, tem uma coisa que é muito boa para você eliminar isso, porque ela elimina. Existe um exercício que você pode fazer, que se chama um exercício de aceitação. E, cara, esse negócio funciona demais. E como funciona? A ideia do exercício de aceitação é a seguinte: você tem medo de alguma coisa, ou alguma coisa que você faz, você quer, de certa forma, reduzir o medo, ou a consequência do medo, por exemplo, nesse caso, fechar o olho. Então, o exercício de aceitação é muito legal porque ele ajuda você a identificar. A ideia dele é o seguinte: você vai identificar as razões porque você faz qualquer atividade lá. Então, por exemplo, eu poderia até fazer esse exercício com alguém, se quisesse. Se tem alguém que fecha o olho, que quer fazer esse exercício aqui, a gente pode fazer para demonstrar. Mas a ideia é o seguinte: você vai tentar achar realmente a raiz do o porquê. Por que você faz a vaquejada? Por que você vai correr o boi? Então, é uma série de porquê você faz. Então, você vai tentar chegar nisso, é o resultado final, mas, pode assim, o protocolo da aceitação é você começar a elencar quais são as coisas que você realmente tem medo na vaquejada. Então, por exemplo, a gente pode elencar, no puxada de boi eu posso machucar meu ombro, meu braço, né? Eu posso ter outros medos que não têm consequência física, no caso de, pô, eu posso ser vaiado lá, né? Na hora de puxar um boi, as pessoas vão rir de mim, eu tenho, aqui são todos medos, deixa eu escrever aqui medos.
Eu tenho medo de falhar. Muita gente tem, todo mundo tem, na verdade, não é muita gente, não. Todo mundo tem, o negócio é a gente controlar e ver essas coisas de outra forma. Muita gente tem medo de falhar. Beleza, então eu coloquei aqui. Eu posso machucar, eu posso ser vaiado, servir de chacota lá porque errei. Eu posso falhar e perder mesmo, né? Zero resultado, eu posso perder de forma monetária também, alguma coisa que eu investi. E vai dizer que a gente vai tratar as três consequências. E você podia ir até mais além. Você pode machucar o pé, você pode machucar a cabeça na queda. Você pode se machucar fisicamente, lógico, de várias formas. Mas a forma que você deve prosseguir é a seguinte. Beleza. Processo de aceitação, você viu quais as consequências. E aí você vai fazer perguntas para você entender a razão de como é que você vai continuar fazendo alguma coisa vaquejada e você está, por exemplo, você está fechando o olho nessa hora super decisiva porque você tem um medo. E você viu que você tem essas consequências. Você pode ter essas consequências. E isso é o medo que você tem. Não só o medo de se machucar ali, mas você tem os outros medos associados à competição em si. Você vai dizer, pô, vai dizer, Lucas, Matheus, cara, você sabe que você está correndo boi, você pode machucar o seu braço, o seu ombro, a sua perna, sua cabeça. Por que danado você ainda vai correr boi? Não faz sentido você correr boi. Não faz sentido, lógico. Por que danado você corre boi? Você vai fazer um questionamento nesse tipo. Qual a intenção de um questionamento de um exercício dessa aceitação? Você vai questionar isso vários níveis, todas as consequências que você elencar, ou as consequências que você tem realmente medo, que você sente. E aí, enfim, esse é um exercício, cara, super fundamental. Ajuda demais e você tem que ser sincero. Se você quiser, lógico, muita gente não vai sentir a vontade de fazer público, muita gente talvez vai dizer que não tem medo nenhum, mas se você quiser fazer, se você fecha o olho, faça um exercício só lá, escreva e você vai ver. Você vai dizer, pô, por que eu tô fazendo isso? Se não faz sentido, eu vou me machucar, vou me ferrar todinho, vou perder meu tempo, vou perder o dinheiro, vou ser vaiado. Por que danado eu vou fazer correr boi? Por quê? Aí você vai tentar achar uma razão. E não é fácil, é um exercício meio chato de fazer. É meio chato porque às vezes a gente talvez nunca parou para tentar entender porque a gente faz. Beleza. Aí você vai tentar achar num nível e você vai perguntar aos outros as outras consequências. Por exemplo, as consequências que eu coloquei aqui, ser vaiado ou eu posso falhar. Eu vou perguntar, pô, por que danado eu vou entrar numa pista vaquejada para ser vaiado, para servir de chacota? Qual o sentido? Não faz sentido. Para que eu ainda vou pagar para passar por isso? Cada pessoa vai ter sua razão, vai ter sua motivação, o porquê de você estar fazendo isso. A ideia é de você realmente achar o porquê, como é que a aceitação funciona. Eu tenho a consequência de, enfim, de fazer a atividade que vem do meu medo e eu vou fazer, eu vou questionar isso aqui. E a minha bora dizer assim, questionário aqui é só com o intuito único de achar o porquê você faz a atividade. Por que eu faço? E qual é esse intuito? Por que eu quero saber isso? Porque, cara, toda vez que você decidir entrar numa pista de vaquejada, isso pode demorar, isso pode ser rápido. Toda vez que você decidir entrar numa pista de vaquejada, você vai dizer, pô, eu tô entrando, eu vou entrar all-in e eu tô aceitando, é por isso que vem daí o nome aceitar, porque eu tô correndo boi, por exemplo. Você vai chegar nisso, você vai tentar chegar no seu porquê, cada um vai ter o seu porquê. Por que eu tô correndo boi? Toda vez que você for entrar numa pista, você vai lembrar, principalmente antes de entrar, antes de correr, de passar seu cavalo, tente lembrar por que você corre boi. Então você vai dizer, pô, se você
qualquer atividade que você for fazer, você tem que aceitar os riscos e entrar de, coisa assim, de cabeça. All in, entrar de cabeça naquela atividade. Você pode se machucar? Pode, mas, cara, você já fez esse exercício, você viu que você pode se machucar, mas você aceitou. Você sabe, pô, eu tô entrando, vou correr meu boi. Eu sei que possa acontecer isso, mas eu vou all in, eu vou com tudo nisso, eu vou de cabeça. E aqui eu não tô dizendo, cara, né, pelo amor de Deus, não tô dizendo para vocês fazer coisas estúpidas e tomar risco para se machucar, não. O sentido aqui é você realmente aceitar, usar esse porquê para ele reduzindo esse medo que está te paralisando de fazer alguma coisa, principalmente fechar o olho na hora de puxar. E você pode botar muito boi, fechando o olho, pode. Não estou dizendo que pode botar muito boi, mas você vai ter muito mais controle, você vai desenvolver muito mais. Você vai ter muito mais consistência de botar um boi olhando. Mas muito mais. Muito mais. Sem dúvida nenhuma. Então, para realizar, esse exercício é chato. Quem quiser fazer é meio chato, mas funciona demais. E toda vez, você pode fazer isso várias vezes, porque você vai encontrar, cada vez mais que você fizer isso, porque talvez vai ficar mais verídico. Quando você achar esse porquê, cara, aí você entrou na corrida, lembre para você, use esses porquês que você achou, revise ele e lembre, vou entrar all in e eu tô aceitando os riscos. Tudo tem risco, cara, mas no momento que você aceita e você entra de cabeça para fazer aquilo, aí o negócio muda. Muda que cada vez mais que você faz, você realmente aceitou, você não tá nem aí, você não vai ficar paralisado, porque o medo paralisa. E aí daqui com o tempo, a repetição desse exercício, você não paralisa mais. E associado com isso, lógico, você pode fazer 3 alternativas, mas eu não vou entrar nessa hoje, porque para mim isso foi uma das coisas que uma das psicólogas que eu fiz, psicólogo do esporte, que eu tenho contato, foi uma das coisas que, para mim, principalmente quando eu comecei a correr do outro lado, eu fiz mais e ajudou demais. E me fez realmente aceitar alguns riscos que, que não me paralisaram para fazer algumas coisas. Que me ajudou demais. Então, acredito que não só ajudou a mim, mas tem outras pessoas que aplicaram. Tem uma pessoa que aplicou que é uma vaqueira e ela teve muito sucesso e ela, enfim, agora ela já passou disso, ela já não fecha mais o olho, por exemplo. E ela tem uma super consistência. Inclusive, esse ano ela tá 100% de resultado. E eu lembro que eu fiz uma live dessa, mais ou menos, mais profunda ainda, sobre isso, principalmente por ela. E isso associado com alguns treinos alternativos que fez com que ela cada vez mais desenvolvesse essa questão de controlar, deu muito resultado a ela. Agora, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pô, Genil Souza, parabéns, cara. Rapaz, que feito você fez, hein? Tá de parabéns. Eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Tem uma pergunta no YouTube. Ele perguntou: estou com um cavalo que quando chega na faixa ele se defende, fica nos pés do boi, não sei o que fazer, já tentei de tudo. Inclusive, eu vou até falar para vocês, eu não respondo muita resposta de vaquejado, porque meu foco é vaqueiro mesmo, e toda vez que eu falo isso, o pessoal vai dizer, mas como é que você vai derrubar boi sem cavalo? Lógico, cara, não tô dizendo que vai derrubar boi sem cavalo, não. A gente precisa de cavalo, lógico, cavalo bom ajuda demais, mas acho que tem vários outros canais que falam mais sobre treinamento de cavalo, e eu não quero desconectar, a gente precisa do cavalo, a gente precisa se comunicar com o cavalo cada vez melhor, sem dúvida nenhuma, mas às vezes eu nem vou ter a experiência de ter, pode dizer assim, eu fiz um cavalo que eu mandei desse jeito. E principalmente nessa questão da pergunta, eu acho que é um cavalo que talvez abra para trás, geralmente cavalo que abre para trás, que abre muito e abre para trás, é um cavalo que se defende nessa questão de querer se atrasar, ficar nos pés de boi
e abrir, ele tira você pela cabeça, geralmente, né? Ele atrasa, e ainda abre para trás e o boi lhe puxa lá para frente, você fica igual um super-homem. Para falar a verdade, eu nem sei como é que, eu tô sendo super honesto, eu não sei como é que eu iria corrigir um cavalo desse. Eu vou até falar que, cara, correção de cavalo é uma ciência muito grande, porque é um hábito, e eu não estou dizendo que não pode corrigir, não, deve corrigir, eu posso até levar essa pergunta para o Júnior Santana, para, não sei, outra pessoa que, que açoita cavalo para vaquejada, para o Geraldo Ramos. Cara, isso eu não sei como é que eu corrigiria um cavalo desse. Eu posso levar uma dessa, eu vou anotar aqui, para levar essa pergunta para alguém que possa responder com mais propriedade, ou que já teve experiência nisso, e aí, enfim, você vai tomar uma resposta, vai ter uma resposta mais assertiva sobre isso. E aí, João Pedro, cara, segurar na cela, pronto, o João Pedro falou um negócio aqui, agora vaqueiro a gente fala, coisa mais relacionada pro vaqueiro. O João Pedro comentou que incomoda, parece que ele incomoda, né, João Pedro? Segurar na cela, porque passou um tempo sem correr, e agora, Genilson, muito obrigado, cara, feliz de ver essa mensagem. Passou um tempo sem correr, e agora voltou, e agora segurando na cela. Não, eu também, às vezes eu seguro agora, e me incomoda, porque antigamente, quando eu montava mais frequente, realmente eu não segurava. Mas, de certa forma, é até bom, cara. Às vezes, por exemplo, você pega um animal, você vai dar uma barroada num boi, lá na cerca, um boi que pegou ao contrário, e você quer barroar o boi na cerca. Dependendo da força que você bater, pode te desequilibrar, de certa forma. Ou na cancela. Não seria bom se você ficar o tempo todo, por exemplo, você está já na carreira do boi, o boi já saiu, e você está, de certa forma, esperando lá o esteiro, e você ainda está pegado, porque isso aí talvez vai indicar um pouco, sim, de falta de equilíbrio, aí, e tem vários exercícios que você pode fazer com o cavalo mesmo em si, para você entrar no time, e amanhã, não, na manhã, quinta, a gente vai falar sobre equitação para vaquejar, né? Como era, até com exercícios no redondel, mas talvez podem te incomodar, pelo fato de a gente não gostar, ou porque, de certa forma, cara, é meio que uma fraqueza, né? Eu tá segurando é feio. Eu seguro mesmo, eu não gosto muito, não, mas eu seguro porque até certo ponto eu acho que é efetivo segurar. Mas eu preferia não segurar, porque eu acho feio também. Feio. Mas é efetivo, se você não ficar dependendo disso, né? Mas eu só me preocuparia se você está segurando durante toda a carreira. Aí sim. Mas se você só sai naquele impulso que o cavalo dá na saída, ou para bater num boi, para botar um boi lá, não. Eu não me preocuparia tanto. Beleza. João Pedro, eu não entendi bem se você está falando, se você tem problema lá de soltar o cavalo. Mas é isso, pessoal, já está super tarde. Amanhã é com a Paola Luquim, e quinta-feira a gente vai falar com a Maiara Verde sobre equitação para vaquejar. Então, se você, com certeza, João Pedro, acho que você iria gostar bastante dessa conversa com, com as duas, na verdade, porque, enfim, amanhã vai ser várias descobertas, inclusive. A Paola correu boi, a Paola que me tenta falar, a Paola fala do vaquejar, não sei o que, o pessoal fala umas coisas assim, sem senso, mas a Paola, ela é mestre em comportamento animal e embocadura, inclusive o livro dela é excelente sobre arreio, sobre embocadura. Se você quer saber como um arreio funciona na boca de um cavalo, você tem que comprar o livro da Paola, que é muito massa. Inclusive, ela fez as ilustrações, ela é artista também. Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, sobre essa questão comportamental, como é que ela afeta assim, os arreios, o cavalo, a embocadura. Ela correu boi, então ela não é da vaquejada, mas ela deu um curso em Alagoas, inclusive ela correu boi lá. Ela tem um, assim,
uma bagagem cada vez maior, e ela até prometeu que ia me contar umas coisas, descobertas que ela teve sobre a vaquejada. Isso tudo vai ser amanhã. E eu vou lembrar aqui, se você ainda não se cadastrou no... o livro dela é Embocaduras, e deixa eu ter ela aqui, eu vou abrir o título. Embocaduras e Beatles. Deixa eu abrir aqui. Embocaduras e Beatles. Beatles, sim, se você nunca ouviu esse termo, Beatles, beat, na verdade, é o bridão, alguma coisa que vai na boca dela. Eu tô escrevendo aqui no... Desculpa. Eu não escrevi aqui, eu vou escrever aqui nos comentários para você ver. Beatles. Você pode procurar Embocadura e Beatles. Paola Luquim. Beatles significa beat, é só a etimologia da palavra. O beat quer dizer bridão em inglês, e less quer dizer sem. Então, sem nada na boca seria o nosso brete, ou side pull, ou você pode iniciar com cabresto de nó, por exemplo, fazer um potro. E esse livro é sobre embocaduras e ferramentas Beatles. Inclusive, a Paula criou um cabresto que acho que é de 3 nó dela, que foi ela mesma que criou, que é bem bacana. E o livro dela é sobre isso. Então, lembrando para vocês, cara, não se inscreveu na semana do desafio, 2 prêmios, 6 vaquejados, inscreva-se, são 3 aulas super importantes para quem quiser ganhar mais prêmio na vaquejada, para quem quer descobrir coisas que você talvez ache faça certo e não é, se inscreva, tá lá na minha bio, aqui tá no YouTube, tá o link. E quarta-feira, Paulo Luquim, Embocaduras, Comportamento Animal. Quinta, Maiara Verde, live no Redondel sobre equitação. A gente pode aproveitar da equitação fundamental para trazer para a modalidade da vaquejada, para a gente ter cada vez mais performance. Pessoal, muito obrigado. Nunca fiz uma live nesse horário, mas é isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã a gente fala mais sobre como a gente ter estratégia, pensar de forma mais estratégica sobre a vaquejada para a gente ganhar mais prêmio. Então, muito obrigado e amanhã eu falo mais com vocês. Um abraço.